Olá, bom dia também, Luciana. Hoje, dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, Luciana, e também dia de eleições municipais. E para Mato Grosso, a eleição suplementar ao Senado. Exatamente, um dia muito importante que você, cidadão, cidadã, tem. Você que vai decidir quem vai ser o futuro vereador, prefeito e, como a Nayara disse, o senador também de Mato Grosso. Então, seja bem-vindo aqui ao programa Agro Pantanal e vamos conferir então o que é destaque no programa de hoje. Custo alto de produção aumenta a carne suína e consumidor já sente no bolso. Você tem optado por outras alternativas de carne devido a esse aumento no preço? Sim, mais para frango, né? Eleição norte-americana. Será que a vitória do democrata Joe Biden traz impactos para a agropecuária e também o meio ambiente brasileiro? Eleições municipais. Vamos falar de como a polícia vai garantir a segurança dos eleitores nas áreas rurais da Baixada Cuiabana. E tem tilápia. Vamos mostrar a piscicultura na região de Manso, que poderia ser bem maior não fosse a burocracia. Pensar diretamente na produção, pensar em produzir peixe, em buscar resultado, porque a gente sabe que na hora que ele estiver pronto tem mercado para isso. No quadro Papo com Café, vamos falar do programa BID Pantanal. Será que agora sai do papel? A gente vai receber o deputado estadual Wilson Santos. E o Pantanal, se nós tivermos habilidade, competência, ele pode atrair recursos financeiros a fundo perdido de instituições de pesquisa, de grandes conglomerados financeiros do planeta que têm interesse em ver essa região preservada. E tem mais uma receita especial de dar água na boca. Vamos acompanhar no nosso quadro Sabores do Cerrado. Começamos a edição de hoje falando sobre a produção de suínos em Mato Grosso. O custo de produção está bem elevado. O milho, por exemplo, teve uma alta considerável. E aí, além do produtor gastar muito mais para produzir, o consumidor também acaba pagando essa conta. Mas e aí, como será que vai ficar esse setor? Podemos esperar por dias melhores e um custo menor da carne suína? Bom, vamos conferir agora na reportagem de Ieda Magossi. Mato Grosso é o quinto maior produtor de carne suína do Brasil. 80% do que é produzido aqui vai para o mercado externo, sendo para outros estados brasileiros e também para países como China, Rússia e Ucrânia. A produção de porcos ainda é considerada nova e está crescendo a cada ano. Atualmente, Mato Grosso tem 170 mil matrizes e 420 granjas. Segundo a Associação dos Criadores de Suíno de Mato Grosso, o cenário está favorável aos produtores. O consumo de carne registrou aumento este ano. De acordo com o relatório da Secretaria de Comércio Exterior, em outubro, o Brasil exportou cerca de 77 mil toneladas de carne suína in natura. Esse volume foi de 1,8% acima do observado em setembro, 23,7% a mais que em outubro do ano passado. A peste suína africana, que atingiu a China em 2019, foi um dos fatores que levou a este crescimento. O diretor executivo da Acrismate explica que logo quando iniciou a pandemia, o mercado de suínos sofreu com a queda do consumo no Brasil. A suinocultura caiu momentaneamente, assustando a todos nós, né? Os preços caíram abaixo quase, praticamente junto com o custo de produção, mas isso foi questão de 15, 20 dias, os preços começaram a se alavancar em função da procura, né? Acredito eu que aquele fique em casa também fez com que tivéssemos pouca carne naquele momento e aí as coisas foram se acentuando. Mesmo estando num bom momento, os produtores de suíno enfrentam há alguns meses a oscilação do custo de produção. O preço dos insumos agrícolas, como por exemplo o milho, que é usado para alimentar os animais, teve reajuste de 120% de junho a outubro deste ano. Hoje os custos de produção, que são o grande impacto para toda a cadeia da suinocultura a nível nacional,
O custo de produção está bastante alto aqui no estado, como em todos os estados. Hoje nós estamos praticando um custo de produção aqui que oscila, depende do produtor, se ele produz milho e soja ou não, entre em torno de R$ 4,50, R$ 4,60, R$ 5, depende do produtor, 5 e pouquinho. Né? Terminadores já vieram falar que um custo de produção para o terminador, que é aquele cara que pega o leitão só para engordar, ele não tem o ciclo completo, terminador dizendo que o custo de produção dele é em torno de R$ 6,50, porque ele paga o leitão, R$ 7. Então, assim, é uma situação muito complicada essa questão do custo de produção. O gerente deste açougue em Cuiabá disse que sente no bolso essa mudança no mercado. Ele conta que o preço do quilo da carne dobrou. Você teve um aumento aí praticamente da suína, acredito eu que foi mais do que da bovina, mais de 100%, né? Devido ao consumo, né, e acredito devido à exportação, que tem exportado muito. O consumidor também já percebeu o reajuste e busca alternativas. Você tem optado por outras alternativas de carne devido a esse aumento no preço? Sim, mais para frango, né? Mas para o consumidor que espera encontrar o produto com valores menores, pode se acostumar com a nova realidade. A tendência é que o preço atual do suíno se mantenha por muito tempo. Dificilmente a carne suína vai voltar naqueles patamares que estava de R$ 3,60, R$ 3,70. Isso vai depender muito dos custos de produção. Sabedores que somos, e como já dito aqui, que o custo de produção oscila numa média de R$ 5,00, dificilmente a carne suína vai baixar do que o custo de produção, porque senão inviabiliza qualquer atividade aqui, não só no estado como no país. Pois é, Luciana, a gente viu aí, já tínhamos discutido sobre isso, né? Os insumos muito mais caros, principalmente o milho. Olha só a elevação da saca do milho, foi aí de mais de 30% em média. E com certeza isso impacta no produto final. E aí fica aquela dica que a gente já teve aqui, inclusive com os representantes da Acrismate, né? Associação dos Suínos de Mato Grosso, de que é preciso diversificar. É preciso diversificar, comer carne bovina, comer carne suína, peixe, frango, para que o mercado sinta menos esse impacto. E ninguém gosta do cenário como se desenha, né, Nayara? Nem mesmo o produtor, porque afinal de contas ele tem um investimento muito maior, muito mais elevado também. Ele está pagando caro essa conta e tem que ser repassado. E o consumidor na ponta, né, é que sente bem os efeitos. E nós estávamos aqui no programa exibindo e tem inúmeras receitas de carne suína, porque ainda com o preço mais elevado, ainda é um produto muito atrativo, né, para o brasileiro. É uma carne que tem aumentado ainda o consumo aqui e é importante que continue com esse hábito que foi modificado até para ajudar, né, o segmento, para que depois a gente consiga aí ter uma melhor regulamentação, ou seja, melhor regulação desse mercado. Isso mesmo, Luciana. E como disse a Luciana, ainda é muito rentável a carne suína em comparação à bovina e é muito saborosa também, considerada uma carne branca e extremamente saudável, né? Aqueles mitos ali ficaram para trás. Mas tente diversificar na sua casa se puder. A Acrimate também, a gente teve uma entrevista aqui que também disse a mesma coisa, ó, vamos diversificar para tentar diminuir o preço de todas as carnes. E aí tudo tá salgado, né, Luciana? Arroz, carne, tá muito difícil, hein? O supermercado brasileiro conseguir colocar comida na mesa. Tá muito difícil. E o setor tenta se ajudar. A suína, por exemplo, né, o corte, foram trabalhados novos cortes, cortes menores, porque antes eram aquelas peças, né, imensas, e aí o custo ficava um pouco mais elevado e também havia um tom aí de desperdício. Ou seja, o mercado tenta atender às necessidades do consumidor. As associações trabalharam nos últimos anos justamente, Nayara, para reafirmar isso que você está dizendo, né? A carne suína, ela é saudável, não existe motivo para não ser consumida e, aliás, né, o mundo inteiro consome carne suína em grande quantidade. O Brasil é que consumia menos, mas está celebrando aí o aumento por essa procura por parte do consumidor ao entender que é uma carne que, sim, nós temos uma segurança alimentar. Visita a Amazônia. Embaixadores conhecem como a regularização fundiária pode diminuir o desmatamento na região. E a comitiva, liderada pelo vice-presidente Hamilton Mourão, também conhece o espetacular Encontro das Águas.
Foi um descontraído passeio que a comitiva de 12 diplomatas estrangeiros conheceu a fazenda do projeto integrado de colonização Bela Vista, um modelo bem sucedido de regularização fundiária na floresta. Desde 2001, a família Marques conseguiu a titularização dessas terras e é um exemplo perfeito de produção de laranja, tangerina, pitaia e conservação da floresta amazônica. A gente vê que quando a regularização chega logo, né, as pessoas têm condições de tomar crédito, de gerir sua propriedade e de gerar riquezas. Nós temos hoje mais de 500 mil famílias assentadas na Amazônia que não têm ainda o título da terra e, como consequência, não têm acesso a financiamento, não têm acesso à assistência técnica e aí acaba havendo uma exploração predatória da região. A comitiva também viu de perto parte dos 10 quilômetros das águas escuras e transparentes do Rio Negro, que correm lado a lado das águas turvas e barrentas do Rio Solimões. Experiencia extraordinaria, la verdad es que estamos muy gratamente impresionados por el trabajo. Este é o segundo dos 3 dias de visita dos embaixadores à região amazônica, uma oportunidade de mostrar a realidade da região e reafirmar o compromisso do governo brasileiro com a preservação. Um território 84% preservado, com uma população de 23 milhões de brasileiros que convivem, infelizmente, com o pior índice de desenvolvimento humano do país. Então, essa contradição de ter a região mais rica com as pessoas mais pobres, clamam por uma solução que seja de prosperidade. Esta viagem serve muito para isso, porque conhecemos realmente de uma forma direita a situação, a amplitude da região, que sem dúvida é muito grande, o desafio que é para o próprio governo, mas sim, se esse compromisso do governo continua na mesma direção, se conseguimos ter resultados nessa redução do desmatamento, logicamente a cooperação da União Europeia, estou seguro que de outros parceiros, vai continuar a chegar para contribuir. Vamos continuar falando então, Luciana, de política, porque hoje tem eleição municipal. A gente vai escolher senador, vereador, prefeito, mas eu vou falar de uma outra eleição que tem a ver com essa matéria que a gente acabou de falar, a Amazônia, que foi foco central nas discussões americanas, né, durante essas eleições americanas. Com certeza, né? O mundo está de olho em nosso meio ambiente e mesmo na disputa norte-americana, a Amazônia, o Brasil, o agronegócio, o meio ambiente sempre recebem destaque, até porque tem um número muito importante, viu, Nayara? O Biden disse que o interesse dele é investir praticamente quase 2 bilhões de dólares, não, desculpa, errei aqui, são trilhões mesmo, é tanto dinheiro, são praticamente aí 2 trilhões, isso em um prazo de 10 anos, mas para questões climáticas, que tem a ver com a agricultura. Existe aí uma especulação, será que o democrata, né, pode atravancar as relações internacionais, pode prejudicar o Brasil e o nosso querido e próspero agronegócio? Vamos lá, o vice-presidente da República disse que não acredita, né, em uma intervenção negativa norte-americana aqui no Brasil. As relações entre o nosso país e os Estados Unidos da América são relações que datam desde a época da nossa independência, sempre foram baseadas nos melhores princípios, não é, do direito internacional, do livre comércio, não é, da relação soberana entre os países, e eu julgo que continuará sendo efetuada dessa forma, sem problema nenhum, independente do governo de turno. Não é? Então essa é uma questão que tem sido feita aí seguidamente, e eu sempre tenho procurado responder e deixar as coisas muito claras, porque para nós aqui no Brasil, os Estados Unidos da América representam um baluarte daquilo que são os pilares da civilização ocidental, como o sistema democrático, o capitalismo, o respeito ao Estado de Direito, a sociedade civil forte. E em relação aos cumprimentos ao novo presidente, uma vez que esteja confirmado efetivamente, que ainda há algumas contestações em curso lá dentro dos Estados Unidos, o presidente Bolsonaro apresentará os cumprimentos em nome do povo brasileiro ao novo presidente eleito dos Estados Unidos da América. Essa questão do desmatamento e as consequentes queimadas que ocorrem a posteriori é algo que nós colocamos na ordem do dia desde a primeira reunião do Conselho em março, tanto que desde maio viemos realizando aí a Operação Verde Brasil 2, que reúne
todas as agências ambientais federais, estaduais, mais ainda a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, né, e outros organismos como a FUNAI, INCRA, e obviamente com apoio logístico e de segurança propiciado pelas Forças Armadas. Nós vimos, né, vamos dizer assim, numa queda, né, uma tendência de queda do desmatamento, né, em setembro nós estávamos, quando comparado com o igual período entre janeiro e setembro do ano passado, com cerca de 15% de queda, mas aí aconteceu vamos dizer assim, esses números ruins, né, agora do mês de outubro. Então nós sabemos aonde está ocorrendo essa área, nós estamos redirecionando os nossos esforços para esses lugares, nós fomos bem-sucedidos em outras áreas, mas nessa que é uma área que se localiza ali na região do estado do Pará, né, ao sul da calha do rio Amazonas, entre os municípios ali de Itaituba, né, São Félix do Xingu, né, e mais ali a região de Tucuruí. Então essa área nós temos que intensificar os nossos esforços. O momento de transição inspira sempre muita cautela, muito cuidado. Ele foi muito sereno quando ele relembrou um dado importante do que ele disse em relação ao desmatamento da Amazônia. O que ele disse? Realmente cresceu, só que está muito menor hoje do que anos anteriores. Se a gente se recordar, lá no início dos anos 2000, eram praticamente 20 mil quilômetros quadrados desmatados por ano. Depois caiu para metade o número do desmatamento. Começou a aumentar de novo, conseguimos aí chegar a 4 mil quilômetros, depois em 10. Estacionou praticamente em 10, não elevou mais. Ou seja, isso revela o quê? O democrata, no caso, ele quer uma agenda positiva ambiental. Na verdade, aí é que entra a diferença disso agora. Ele falou em cima da fala do Biden num debate com o Donald Trump, que disse que se o Brasil continuar devastando a Amazônia, terá consequências econômicas. E isso, claro, causa uma preocupação muito grande para um país de terceiro mundo que depende muito das relações econômicas com um país como os Estados Unidos. Sim, Nayara, mas a gente tem que se lembrar que o desmatamento da Amazônia é um problema do Brasil. O Brasil precisa resolver. Eu acho que essa pressão norte-americana pode ser positiva, sim, para a gente, até porque tem o Código Ambiental Brasileiro, que ele ainda já foi aprovado, aí está em vigência há 8 anos, e a regularização fundiária, da qual pede o Código Florestal, praticamente ainda quase não saiu do papel. A gente acabou de mostrar uma reportagem lá na Amazônia, fazendo a entrega de títulos. Isso é importante e isso é o que tem que avançar. Porque se o Brasil respeitar as leis que ele mesmo criou, a gente consegue alcançar, né, a graça aí dos norte-americanos, da comunidade europeia também. Então a gente tem muitos passivos e também temos ativos, até porque a gente pode recordar, e é importante que se diga isso, tá? Por exemplo, a questão climática, que é muito cobrada nos Estados Unidos, até que essa pauta aí verde, essa pauta ambiental, não vai ser relativa apenas não ao agro e ao meio ambiente, mas sim climático. Por quê? Eles já chegaram aí a uma conclusão de que as questões de energia e de transporte é que mais afetam o meio ambiente. Aí sim, claro, o desmatamento também, mas uma proporção bem menor. Então eu acho que essa pressão sobre o Brasil pode ser positiva para a gente poder colocar aqui em prática as leis que já existem. Olha, e vamos saber agora com o nosso consultor agro, o Orleans Tchikacheski, qual que é o impacto da vitória de Joe Biden para a agropecuária brasileira, para o agronegócio brasileiro e também para investimentos do setor. Bom dia, Orleans, tudo bem? Bom dia, Nayara, bom dia, Luciana, bom dia a você, nosso amigo produtor rural. E olha, essas notícias aí da eleição americana, elas afetam em cheio todo o mercado econômico no mundo, né? Todo mundo aí estava olhando para essa notícia para ver certinho em que momento, qual candidato seria o eleito. Por algum momento, Trump chegou a ser declarado como vitorioso, depois as urnas foram revertendo e Joe Biden, enfim, ganhou a eleição americana. E esse reposicionamento na eleição americana tem tudo a ver com economia, tem tudo a ver com agro e tem tudo a ver aqui com o nosso estado do Mato Grosso, principalmente pela riqueza do agronegócio e pelo volume de exportações que o nosso estado aqui tem no cenário mundial. E veja só, gente, essa semana o mercado de investimentos ele foi muito aquecido, principalmente aí
por um movimento causado mais em caráter de especulação. Existia uma especulação muito grande em relação a todo esse cenário e agora, olhando um pouco para dentro de casa, nós podemos sim ter reflexos econômicos no agronegócio, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Primeiro porque os Estados Unidos ele tem uma grande produção agropecuária também e ele esteve fechado por um certo período em relação a alguns acordos econômicos a nível mundial, tanto com essa guerra comercial com a China, também em acordos de emissões de gases, né, com outros países. E esse reposicionamento dessa eleição faz com que o país seja visto com outros olhos também por alguns outros líderes mundiais e por alguns outros países e faz com que os Estados Unidos comece a se aproximar mais de alguns países e se distanciar um pouco mais de outros. O cenário aqui é como que o nosso país vai ficar em relação a essa proximidade com os Estados Unidos a partir do próximo ano. E aí na fala do Biden, a gente viu muito que ele trouxe alguns cenários em relação à Amazônia, em relação à redução de emissão de gases, não só pelo próprio Estados Unidos, mas também por outros países. Isso pode, de certa forma, afetar sim o nosso país e o nosso estado em relação a essa visão de exportação. E é claro, né, gente, que se reduzir essa necessidade de consumo e se houver aí sanção econômica em relação ao Brasil, nós teremos sim um grande problema com o agronegócio nos próximos anos. Mas isso é claro que é uma situação muito difícil de acontecer. Já vimos aí também essa situação toda da própria comitiva que foi montada e esteve lá na região da Amazônia também. Então a perspectiva ela continua sendo boa, embora todo esse cenário de especulação esteja acontecendo nesse momento. A gente imagina que o próximo ano vai ser um ano de aproximação entre os países e um ano que a gente pode sim fazer o nosso dever de casa e cumprir com nossa legislação ambiental, que é muito boa e que é muito positiva perante outros países. Obrigada, Orleans. Daqui a pouquinho a gente volta com você novamente, hein? E olha, não saia daí porque vamos falar sobre as eleições municipais e também tem eleição suplementar ao Senado e a segurança nas áreas rurais. E tem também piscicultura lá na região de Manso. A gente volta já. E além de ser uma grande atração turística para o mato-grossense, Manso está se tornando também uma região produtiva. Por lá tem dado certo a produção de tilápia. A piscicultura começa a se despontar. Só não alavancou ainda por questões burocráticas. O Lago do Manso é uma das belezas naturais de Mato Grosso. Com as águas tranquilas e um cenário exuberante, o local atrai inúmeros turistas. Além de ser um importante ponto turístico, o lago está se transformando em um grande produtor de tilápia do estado. O crescimento dos piscicultores só não é maior porque esbarra na burocracia. Tiago decidiu investir na piscicultura, utilizando as águas do Manso há cerca de 3 anos. Junto com o meu pai, a gente decidiu fazer um projeto particular e começou os investimentos, né? Nos tanques, começamos a estudar sobre o manejo, sobre a estrutura, todo o equipamento que fosse necessário e sempre observando o potencial que o estado tem, né? Que tem um potencial hídrico muito grande. A produção é de 30 toneladas de tilápia por mês. O sistema de manejo usado é de tanque de redes de grande volume. O zootecnista responsável acompanha todo o processo, desde a chegada dos alevinos até quando os peixes estão prontos para serem comercializados. Nós recebemos os alevinos com cerca de 1,5 grama e levamos esse alevino na fase de recria até cerca de 40 gramas. Isso mais ou menos uns 40 dias de cultivo. Aí realizamos a vacinação e classificação desses animais, levando-os para engorda, onde eles vão passar mais cerca aí de 140 a 120 dias
até atingirem o peso de abate para comercialização. Uma etapa importante é da vacinação dos alevinos. Essa vacinação é logo que o animal pega um porte que aguenta esse manejo, que é um pouco invasivo, né? Realmente é uma agulha que penetra ali no corpo do animal e injeta a vacina, né? Então aí quando ele está acima dos 25 gramas, a gente já consegue fazer essa vacinação. Então vai de piscicultura para piscicultura, respeitando apenas esse tamanho mínimo, né? Em algumas até um pouquinho a menos de peso a gente já consegue fazer a vacinação. Os peixes são alimentados 8 vezes por dia. A nutrição dos animais é outro fator essencial para garantir a qualidade da produção. O manejo nutricional desses animais é bem específico por fase, né? Temos a alevinagem, que tem a ração específica de alevinos, geralmente tem uma porcentagem de proteína maior. Depois temos a recria e depois a engorda, cada um com a sua específica ração. Também antes de manejos como a vacinação, o peixe é importante estar muito bem nutrido para que responda com eficiência ao manejo que for submetido. Após cerca de 180 dias, os peixes cumpriram todas as fases da engorda e já estão prontos para serem vendidos. A comercialização é feita para todas as regiões do Brasil e para o piscicultor, o mercado está bem promissor. No início a comercialização era um gargalo e hoje a gente pode pensar diretamente na produção, pensar em produzir peixe, em buscar resultado, porque a gente sabe que na hora que ele estiver pronto tem mercado para ir. De acordo com a Associação Brasileira de Piscicultura, Mato Grosso é o estado mais viável para a produção de tilápias no Brasil. O clima quente praticamente o ano todo, o preço dos insumos agrícolas para a fabricação de ração e o perfil empreendedor dos investidores do agronegócio favorecem a expansão deste tipo de piscicultura. E nós temos principalmente, que é o fator determinante, o empreendedor do agronegócio no Mato Grosso, ele é diferenciado não só no Brasil e no mundo. Nós temos hoje uma produção pujante, seja na proteína animal ou no grãos, decorrência das pessoas. E é esse mesmo investidor que está fazendo os investimentos na área de tilapicultura. Para que a piscicultura possa ser realizada no Lago do Manso, é preciso a autorização dos governos federal e estadual. 86 solicitações foram feitas, 39 ainda estão em trâmites. As outras já foram liberadas para exploração. No Lago do Manso, considerando essas 18 mil toneladas liberadas pela Agência Nacional de Água, nós temos 86 solicitantes. A maior parte deles já com as suas outorgas e seus processos de cessão definidos, e alguns ainda estão em trâmite, mas é uma quantidade bastante significativa de empresários que nos próximos meses e anos estarão investindo aqui no Lago do Manso. Ainda segundo a Associação Brasileira de Piscicultura, a produção de tilápia no Brasil está em crescimento. A exportação aumentou 53% no último trimestre deste ano, que compreende os meses de julho, agosto e setembro, comparado ao mesmo período do ano passado. A atividade é de encher os olhos, mas o investimento é alto. A produção de tilápia no Brasil, nesse ano de 2020, deve ser superior a 60% de tudo quanto é peixe de cultivo que se produz no Brasil. Isso é um crescimento bastante significativo, principalmente em relação às espécies nativas, lideradas pelo tambaqui, que nos últimos 4 anos tem estabilizado com tendências de quedas em algumas regiões, e a tendência é essa curva de crescimento da tilápia continuar crescendo, porque as oportunidades e os ganhos financeiros, isso é o mais importante. Ela cresce porque eu tenho um consumidor que compra o produto e eu tenho um produtor que ganha dinheiro com ela. Essa é a matemática da economia, por isso que ela cresce tanto. Olha, Nayara, a gente precisa falar mais da piscicultura aqui, viu, no Agro Pantanal. Eu mesmo fiquei surpresa, confesso, não sabia que para manter aí a sanidade da piscicultura tinha até vacina. Olha que interessante. Não é bem a sanidade, né, pra gente, mas pros peixes, porque a vacina combate bactéria.
né, as bactérias que podem acabar aí com uma produção inteira de tilápia. Imagina o custo para se fazer tudo isso, né, para se criar o custo, e não só o custo, né, Luciano, o tempo que é. Você viu ali como que é toda a organização. Então a vacina protege aí, tem um nome dessa bactéria, agora eu não lembro, mas tem um nome específico aí dessa bactéria. Então, e outra coisa, aumenta também o preço de mercado desse peixe vacinado, Com tá? certeza, né? Vai ser um produto muito mais vantajoso, muito mais atrativo. Ou seja, né? Aqui em Mato Grosso estamos já preparando a piscicultura, né? A produção de peixes para ser competitiva no mercado. Isso mesmo. Vamos agora para o nosso Giro Agro. Maior produtor da região centro-oeste, Mato Grosso apresentou no terceiro trimestre deste ano um aumento de 2,5% na exportação do milho em relação ao mesmo período de 2019. O estado foi o único com aumento. Os dados são da Secretaria Estadual de Comércio Exterior e constam no último relatório da Aliança Agroeconômica, publicado nesta semana. Mato Grosso do Sul teve uma redução de 53% e Goiás de 24%. De acordo com o relatório, o maior volume de exportações de milho da região concentra-se no último semestre deste ano, no período pós-colheita. No entanto, o levantamento também aponta que houve aumento do consumo interno do milho, puxado pela instalação de novas usinas de etanol de milho no país e o aumento na fabricação de ração animal. Com previsão de colher 200 toneladas de pequi nesta safra, a colheita do fruto começou no município de Ribeirão Cascalheira, a cerca de 700 quilômetros de Cuiabá, e vai até o mês de dezembro. O cultivo do pequi é nativo e ocupa uma área de 200 hectares, e alguns produtores estão plantando novas mudas para serem utilizadas também no reflorestamento de áreas degradadas e recuperação de áreas de proteção permanente. A comercialização do pequi pode gerar uma renda de R$200 mil para o município em apenas 3 meses. Uma caixa com 30 quilos de pequi está sendo comercializada a R$30 no município. A comercialização do fruto começou no mês de outubro e tem movimentado a economia local com compradores de Goiás e Cuiabá. Mato Grosso institui uma lei que vai melhorar a qualidade de vida dos pequenos produtores rurais e famílias menos favorecidas. Está em vigor a Lei 11.210, de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho, que autoriza o Poder Executivo a adquirir preferencialmente produtos da agricultura familiar para incluí-los nas cestas básicas dos programas assistenciais e distribuí-los à população de baixa renda durante a pandemia da Covid-19. A nova lei, já sancionada, vai fomentar a cadeia produtiva dos pequenos trabalhadores rurais, bem como ofertar alimentos de qualidade à população de baixa renda, aos grupos de vulnerabilidade social, aos hospitais públicos e asilos. Chegou a hora de um quadro que eu sou apaixonada, viu, Nayara? E vou confessar antes de falar qual é o quadro que você já deve estar adivinhando aí, é sobre alimentos. E é um alimento que eu sou apaixonada. Eu acredito, gente, que eu como todos os dias, viu? Estou falando aqui sobre o ovo. A gente vai conferir agora o mito ou verdade. Qual será a indagação? Olha só, mito ou verdade? Ingerir ovos aumenta o colesterol? Será, Nayara? Será, Luciana? Quero saber, viu? Porque eu também gosto bastante, né? Fora que para quem pratica exercício físico, como a gente, olha só, o ovo ajuda bastante, né? Olha, tem até um apelido, acho que eu vou confessar aqui, viu? Lagarto tio. Quando acabam os ovos lá em casa, eu já ouço, cadê o lagarto tio que passou por aqui e comeu todos os ovos? Daqui a pouquinho a gente responde, enquanto isso vai perguntando aí, vai conversando com a família. Porque agora a gente vai falar de eleições, Luciana. Hoje é um dia importante, é um dia da democracia, é feriado também, né? Dia 15, proclamação da República, e eu acho que você ainda não conseguiu ir votar, porque abriu às 7 horas, mas a gente está aqui no Agro Pantanal, mas depois eu tenho certeza que assim como eu, a Luciana vai exercer o papel dela de cidadã e vai
fazer aí a votação dela, até porque ela se sente bem, eu também me sinto bem. Se você se sente bem, claro e seguro para sair de casa, faço o mesmo. E hoje é dia de escolher para prefeito, dia de escolher prefeito, vereador e também aqui em Mato Grosso a eleição suplementar ao Senado, né, Luciana? E você que está em casa falando, eu não quero falar sobre política, estou cansado disso, não gosto. Gente, o momento é de mudança. Hoje é um dia de extrema relevância. Para você, principalmente aí que está revoltado, está insatisfeito com representantes, é o momento de votar, de mudar essa história. Então você precisa exercer esse papel, assim como eu, como a Nayara, devemos ser cidadãos conscientes do nosso papel. A gente tem que modificar aquilo que não está bem. A gente não pode desistir, não. E você bem lembrou da pandemia, né? Não existe nenhuma lei que possa impedir quem esteja com a Covid-19 de votar. Mas é claro, a gente tem que ter consciência. Se você está com Covid, é melhor se abster, né? Ou suspeita, né? Ou suspeita. Se você aí acordou não se sentindo bem, é melhor não arriscar para não colocar a sua saúde em risco e também, né, de contaminar outras pessoas. Mesmo assim, então, é um processo importante. Se você estiver bem, cumpra, né, com a sua obrigação. Isso mesmo, gente, porque o voto é a nossa arma da mudança. E agora a gente vai falar da segurança. A PM está aí a campo para garantir a segurança do eleitor, principalmente na zona rural aqui da Baixada Cuiabana. Então vamos conferir. Bom dia. Nesse dia 15 de novembro, domingo, a Polícia Militar vai estar fazendo policiamento em todo o estado de Mato Grosso, ou seja, nos 141 municípios. Onde tiver uma urna, terá um policial para dar segurança aos eleitores. São mais de 2 milhões de eleitores que serão garantido o seu poder de voto, o seu momento democrático de escolher os seus candidatos. Nós temos mais de 1.400 homens trabalhando exclusivamente nas eleições municipais e mais de 1.500 homens que farão o policiamento ordinário. Todos os locais serão atendidos. E é importante destacar que a área rural também terá policiamento, tanto de patrulhamento como também do policiamento fixo naquelas localidades, distritos e assentamentos onde teremos urnas eletrônicas para votação. É importante nesse momento que nós estamos vivendo uma pandemia que cada cidadão tenha a sua consciência de atentar para a segurança nas questões de higiene durante a votação. É importante também que não utilize bebida alcoólica antes do voto e também quando pegar a direção no deslocamento para fazer o seu voto. É importante também que cada cidadão faça o seu voto sem correria e evite as aglomerações. A Polícia Militar estará presente e qualquer situação pode acionar o 190. Queria aqui agradecer o Coronel Rodrigues, importante recado, obrigada por essa participação, ele estudou bastante para a gente como vai ser todo o esquema aí de segurança nas áreas rurais durante o pleito eleitoral. E como nós já falamos aqui, você não pode ficar de fora, exerça a sua cidadania, é importante para que a mudança aconteça. E olha só, falando de mudança, vou falar de um assunto que eu gosto muito e você também. Vamos falar de estética automotiva, porque homem do campo quer proteger o seu patrimônio, quer que o seu 4x4, né, esteja em dia. Então, a Rose Cidran, que sabe tudo, né, sobre estética automotiva, vai falar aqui pra gente. Final de ano, muita gente se prepara aí para trocar de carro. E para pegar a estrada também. Né? Exatamente. É muito importante a segurança e também a beleza, né? Quem não gosta de ostentar aquela lataria perfeita? O que tem de novidade lá de estética automotiva, Rose? Olha, nós preparamos um showroom e uma parte de estética especial para vocês, principalmente para o homem do campo, né, Lu? Que a gente tanto gosta de atender e tanto tem carinho nesse grande estado que é o nosso. Olha, nós temos hoje dentro da Rita Editore uma cabine de estética automotiva, uma cabine de pintura italiana, qualidade de Fórmula 1 para atender o amigo produtor. E não só na parte de funilaria e pintura, e sim também em tratamentos, vitrificações, proteção de pintura para o homem do campo poder andar tranquilo no meio da lavoura dele e ter a pintura do carro dele brilhando. Rose, mas olha só, fazendeiro não tem muito tempo não, hein? Ele vai sair lá do interior, vai pegar horas na estrada, vai chegar aqui e quer de repente, né, esse trabalho da cabine italiana que tem lá na Fórmula 1, vai demorar muito para ele conseguir ter esse resultado ou não?
Não, nós fazemos tudo por agendamento. É só ele nos ligar, entrar em contato, que a gente vai ajustar ao que ele precisa, ao dia que ele estará aqui. Tudo para ter mais comodidade, mais conforto para quem trabalha tanto, né, pra gente, pra esse estado. Agora, pra gente finalizar aqui, é importante, hein, gente, esse recado. Quem quer trocar de veículo agora, é importante que esteja impecável, dar um check-up, passar por uma estética automotiva. Tem diferença na valorização? Tem, muita, porque a primeira coisa que um cliente olha quando vai comprar um carro, quando vai adquirir, é o estado que ele tá, é a estética dele. E um carro bem cuidado é sinônimo de um carro que não dá problema, é sinônimo de um carro mais valorizado no mercado. Então isso é muito importante mesmo. Ótimo, então, Rose, obrigada aqui pela sua participação, hein, gente? Eu que agradeço. E agora a gente volta com o nosso consultor do agro, Orlean Sticacheski, porque os produtores rurais vão poder aderir ao programa de renegociação de dívidas até o dia 29 de dezembro, não é isso, Orlean? Conta mais pra gente. Olha só, Nayara, essa notícia é bem importante, né? Porque ela pode beneficiar aí mais de 210 mil produtores rurais, porque a Procuradoria-Geral da União, ela lançou esse programa de renegociação de dívidas para todos aqueles produtores que têm dívidas ativas na União. Então, não somente dívidas de crédito, mas também dívidas de multas aí, em decorrência de vários aspectos, podem procurar essa renegociação, justamente que prevê aí que esse momento de pandemia o produtor possa ter mais acessibilidade ao crédito. E o propósito disso, né, Nayara, não apenas tornar aí o CPF do produtor rural regular, mas também propor a ele acessibilidade ao crédito. E isso é muito importante nesse momento. Obrigada, Orlean, por sua participação. E olha só, agora a gente vai ver a previsão do tempo. É o Aproclima da AproSoja e hoje com Rosângela Miles. Olá, bom dia, Luciana, Nayara e você que nos acompanha no programa Agro Pantanal. Vamos ver como fica a previsão do Aproclima para essa semana. De segunda até quarta-feira, a chuva deve acontecer em quase todo o estado, mesmo que não seja em grande quantidade, como mostra esta grande parte amarela do mapa, com cerca de 25 a 50 milímetros. O destaque é para Alta Floresta e Sinop. Boas notícias também para os produtores da região sul, principalmente nos municípios de Alto Garças e Alto Taquari. Segundo a previsão, nesses locais as pancadas de chuva serão consideráveis. Agora, vamos ver como fica a umidade do solo para esta semana. As regiões Oeste e Sul não terão armazenamento satisfatório. Em compensação, essa parte de cima do mapa, que vai de Aripuanã passando por Alta Floresta, o armazenamento de água no solo fica favorável, entre 90% a 100%. Essas foram as previsões da semana, mas você pode ter acesso às informações climáticas por meio do site aproclima.aprosoja.com.br. Uma ótima semana a todos e é com vocês aí no estúdio.
E a gente vai para um breve intervalo, mas já voltamos para falar do programa BID Pantanal. Será que agora sai do papel? Quem vai responder é o deputado Wilson Santos, que retomou as discussões na Assembleia Legislativa. E também tem receita de suíno. A gente já volta. No programa de hoje falamos muito sobre o desmatamento, até por conta da temática da eleição norte-americana. Mas aqui a gente tem um assunto muito importante ainda, falando da questão ambiental. É o programa BID Pantanal, que volta a ser discutido, uma cobrança da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. E esse assunto nós vamos conferir no nosso Papo com Café. E a gente recebe hoje no Papo com Café o deputado Wilson Santos, que foi um dos deputados que entregou para o ministro Ricardo Salles o projeto BID Pantanal. E aí, deputado, primeiro deixa eu te dar bom dia, seja bem-vindo aqui ao Agro Pantanal. Bom dia, Nayara, bom dia, Luciana. E a pergunta é, será que sai do papel dessa vez? Porque essa promessa é antiga, hein, deputado? Desde a época de Dante? Tem mais de 20 anos. Na verdade, quando o Dante assume em 95, ele começa a construir esse projeto e esse projeto só termina de ser elaborado e aprovado pelo Senado 6 anos depois, em 2001. Então foram quase 6 anos construindo um projeto estruturante que analisou todos os aspectos do Pantanal, do homem pantaneiro, passando pela ictiofauna, passando pela infraestrutura, pela necessidade de implantação de aterros sanitários nas cidades, pela coleta de esgoto, pelo tratamento do esgoto, pela implantação de brigadas de combate ao fogo, de política de educação ambiental, enfim, Nayara, um programa super completo. Deputado, na época em que se falou do BID Pantanal, haviam até valores já praticamente acordados, eram 400 milhões de dólares, agora tudo se perdeu. 1 bilhão, né? Desculpa, Luciana, só complementar, mas ia ser 1 bilhão para Mato Grosso. De reais, né? É 1 bilhão de reais. Exatamente, na conversão da moeda, né? Dá essa... Hoje isso. Exatamente. Agora, todo esse estudo que foi feito praticamente se perdeu, teria que retomar do zero. Esse é o problema do Brasil, né? Você tem políticas de governo e não políticas de Estado. Cada governo eleito, ele tem autonomia para arquivar o que ele acha que é importante arquivar, de criar novos programas. É um erro. Nós tínhamos que ter políticas de Estado, independente do governante, ele tinha que manter aqueles programas. É o caso do BID Pantanal. O que é o BID? É o Banco Interamericano de Desenvolvimento que financiaria parte dos investimentos num total de 400 milhões de dólares, Luciana, 200 milhões de dólares para o Mato Grosso do Sul e 200 milhões de dólares para Mato Grosso. Desse montante, 50% aproximadamente seriam investidos apenas em estradas-parque, estradas turísticas e saneamento básico. Agora, se isso tivesse saído do papel lá naquela época, será que poderia ter sido evitado esse grande desastre do Pantanal? Quilômetros, né, de extensão foram dizimados aí pelas chamas, a fauna, a flora, passou boi, passou boiada, até tentativa de instalações de pequenas centrais hidrelétricas, Sim. Ou seja, uma grande discussão, tragédias. Como retomar isso agora? Existe a esperança? A Assembleia Legislativa deve estar imbuída novamente desse propósito, até porque tem uma tentativa aí de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, de fato, conseguir fazer o Estatuto do Pantanal. Esse assunto vem de encontro com essa tentativa de resgatar o BID ou não? São coisas paralelas e distintas? Certo. Novamente eu repito, o problema nosso é a falta de continuidade de programas sérios. Se nós tivéssemos implantado o programa BID Pantanal previsto para 8 anos, Luciana, nós não teríamos a gravidade das queimadas. O Pantanal sempre pegou fogo, mas não com a intensidade. Só em Mato Grosso foram 3 milhões de hectares. Uma loucura. Se nós tivéssemos feito esse programa, todas as cidades que hoje contribuem com esgoto para o Pantanal, como Cáceres, Livramento, Poconé, Santo Antônio, Barão de Melgaço, Cuiabá, Várzea Grande, Chapada, todas elas teriam recebido recursos
para coletar e tratar o esgoto. Todas teriam recebido recursos previstos nesse programa para implantação de aterros sanitários. 20 e tantos anos depois do programa, praticamente nenhuma dessas cidades conseguiu resolver a questão do saneamento. Outra coisa, a questão das queimadas. A questão das queimadas passa primeiro por a questão da educação ambiental. Todos que vão ao Pantanal, raríssimas exceções, acabam fazendo fogo e às vezes esse fogo alastra. Outro detalhe, o conceito que algumas ONGs implantaram nas chamadas reservas naturais, uma delas compradas pelo SESC, 108 mil hectares, também é um conceito que precisa ser reavaliado, porque eles compraram 108 mil hectares, Nayara, e simplesmente tiraram o gado. O conceito que foi imposto ali é de que a natureza ia se restabelecer. O que aconteceu? Há um capim natural do Pantanal, que ele existe, ele é nativo ali. E esse capim cresce, ele chega a, às vezes, mais de 1 metro. E fica uma macega enorme. Quando o fogo vem, tem labaredas de 25 metros de altura. Então, a convivência do gado com o Pantanal passou a ser algo necessário, obrigatório. Porque é o gado que é o grande bombeiro do Pantanal. Ele pega essa macega e põe lá embaixo. Então ele faz esse controle dessa biomassa enorme. Então são detalhes que só quem vive o Pantanal ou estuda com seriedade conhece. Agora, deputado, esse projeto, para quem conhece ele a fundo, o senhor trouxe aqui para a gente, né? Ele é bem extenso. O projeto prevê muitas coisas, entre elas, além do fator ambiental que o senhor acabou de citar aqui para a gente, até saneamento, né? Em cidades como Poconé, Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso para a gente. Nayara, além de Cuiabá, Várzea Grande, Livramento, Poconé, Santo Antônio, Barão, Cáceres, Chapada, mais 9 cidades em Mato Grosso do Sul: Corumbá, Ladário, Porto Murtinho, Bonito, Miranda, Coxim e mais uma que eu acho que é Niuaque. Olha que programa. Por isso que ele levou quase 6 anos para ser elaborado. As universidades federais de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul participaram, a Unemate participou, a Embrapa Pantanal participou, os governos de Mato Grosso do Sul, através da FEMA, da SEMA, da Zempaer, o IBAMA participou, a FUNAI participou, o Ministério do Meio Ambiente. Quer dizer, isso aqui foi construído como nunca se foi no Brasil. Mas a pergunta é, o senhor entregou isso foi entregue ao ministro Ricardo Salles, qual que foi a resposta? O senhor vê possibilidade de retomada? O Estado caminha para um crescimento com esse programa também que foi lançado pelo governo do Estado com recurso próprio. Isso é possível retomar? É possível fazer acontecer o BID Pantanal? O senhor acredita nisso para qual o prazo, né? Porque a população se pergunta, qual o prazo para isso, deputado? Uma coisa que eu aprendi na minha vivência política, eu não vou mais dar prazo. Porque você fica refém do prazo, e isso não depende de mim, eu não sou governador, não sou presidente, eu sou um agente público que provoca. Então entregamos ao Ricardo Salles com o deputado Avalone, depois eu fui a Brasília e entreguei para o general Ramos, que é o secretário de governo. O general mandou um ofício para mim semana passada comunicando que encaminhou este programa ao Ministério do Meio Ambiente e cobrou do Ministério do Meio Ambiente estudo e uma posição logo ainda este ano sobre o programa. Então, isto aqui está oficialmente agora sendo cobrado pela Presidência da República. Deputado, o senhor tocou num ponto importante, né? Está sendo cobrado aí pela Presidência da República. A gente acabou de passar aí pela eleição norte-americana. Joe Biden já tem uma postura de democrata cobrando questões voltadas para o meio ambiente, questões climáticas. Ou seja, o Brasil vai precisar fazer aí o dever de casa em relação não só à agricultura, mas às questões climáticas e ambientais. Está de encontro, está antenado com isso? Pode ser aí que seja uma mola propulsora para sair do papel o BID Pantanal? Luciana, muito boa pergunta. Luciana, em 79, quando o Mato Grosso sofreu a sua segunda divisão, a produção de grãos de Mato Grosso não chegava a 1 milhão de toneladas. Foi mais ou menos 0,8 milhão. Hoje nós estamos quase com 80 milhões. Então, em 40 anos, nós saltamos de menos de 1 milhão para 80 milhões. Por quê? Expansão da área? Sim, mas principalmente pela melhora na produtividade. Nós temos hoje mais de 10 milhões de hectares em Mato Grosso degradadas pela pecuária.
Então nós temos condições perfeitamente de avançar sobre essas áreas que já foram desmatadas. Não tem necessidade mais de abrir áreas novas. E muito menos dizer, não vou tolerar desmatamento ilegal. Isso não vou tolerar. Já é ilegal, desmatamento ilegal, como que vai dizer que não vou tolerar? Então, nós temos condições de chegar aí a 120 milhões de toneladas sem ampliar o desmatamento em Mato Grosso. Por quê? Produtividade. Esse é o caminho. Por isso a Embrapa está aí, nós devemos muito a Embrapa. Temos uma Embrapa específica para o Pantanal que está em Corumbá. Nós temos que utilizar melhor essas instituições. Com relação ao novo presidente norte-americano, eu não tenho dúvida que ele vem com essa pressão. E para mim é excelente. Para os meus netos é o que eu quero. Eu quero um mundo que respeite a natureza, que concilie produtividade, emprego e preservação ambiental. É isso que nós queremos. É possível fazer isso no Pantanal? É. Partindo para onde? Qual que é a vocação do Pantanal? Qual que é a vocação? Ecoturismo. Então vamos preservar ali uma área que é patrimônio da humanidade, gerar emprego através do ecoturismo. Aqui em cima, Chapada, Paranatinga, aqui em cima, cabeceira do Rio Cuiabá. Estas áreas precisam ser preservadas. Por quê? Porque é daí que vem as águas para o Pantanal. Se nós destruirmos as cabeceiras do Mutuca, do Cochipó, do Monjolo, do Mojeirinho, do Casco, do Rio da Casca, do Rio das Mortes, nós não teremos água chegando no Pantanal. Então, eu fico feliz com a primeira fala do presidente norte-americano de que vai cobrar, tem que cobrar, porque senão nós vamos destruir a natureza e os nossos descendentes não terão o privilégio de viver onde nós vivemos. Certo, deputado, que bom. Tomara que saia do papel que a gente ainda fale bastante sobre esse projeto. Ótimo. Muito obrigada por ter vindo aqui nessa manhã de eleição, viu? Obrigada. Nayara, juízo pro povo aí, né? Vou votar certinho. Eu vou deixar com vocês o programa. Vou passar aqui para a Luciana, que é a mais jovem, né, Luciana? É o contrário, hein? Eu sou bem mais velha daqui, e vocês, viu? Tendo tempo, estude para que possa nos ajudar. O Pantanal é patrimônio da humanidade. Se nós não cuidarmos, nós vamos jogar fora. E aí o deputado federal Fernando Gabeira, ex-deputado, já sabendo que os dois estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul seriam incompetentes para cuidar do Pantanal, ele tem um projeto que tramita no Congresso, criando o território federal do Pantanal, tirando essas áreas dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e passando a jurisdição direta da presidência da República, deixando de ser parte dos estados e passando a ser um território federal. Esse é o caminho? Eu não sei, mas o Pantanal tem que estar na agenda nacional e internacional. E vocês estão de parabéns quando tem um programa exclusivo sobre esse tema. Nenhuma televisão no Brasil tem esse tema. Parabéns à TV Pantanal, parabéns porque vocês colocam este território magnífico na agenda nacional e internacional. E o Pantanal, se nós tivermos habilidade, competência, ele pode atrair recursos financeiros a fundo perdido de instituições de pesquisa, de grandes conglomerados financeiros do planeta que têm interesse em ver essa região preservada. Bom, e como somos jovens ainda, antes que os nossos netos nasçam, né? Quem sabe os efeitos do BID... Então, antes que os meus netos e o da Nayara nasçam, né? Aí vai demorar. Ver os efeitos do BID Pantanal. Obrigada aqui pela sua participação. Obrigado, Luciano, que agradeço. Obrigada, deputado. E olha só, agora chegou numa hora deliciosa do programa, né? A gente não pode ficar sem aquela receita especial de dar água na boca.
Nossa, que prato maravilhoso, hein? Deu água na boca mesmo. Mas olha, vamos continuar então falando de alimento, porque tem o quadro Mito ou Verdade. E aí, vamos então para a pergunta? Será que ingerir ovos aumenta o colesterol, Luciana? Tô pedindo a Deus que vamos não, lá, hein? Vamos saber então. Mito. Opa! Mito, gente. Graças a Deus. E eu vou falar aqui, olha, o ovo não é o vilão que todos pensam não, viu? Uma importante descoberta de pesquisadores da Universidade do Kansas, nos Estados Unidos, mostra que o ovo possui aí uma substância chamada fosfolipídio, é isso? Fosfolipídio, perdão. E que interfere na absorção do colesterol e impede que seja captado pelo intestino. Bom demais, então o ovo é saudável. Vou tá liberado. continuar, então, comendo ele todo dia no café da manhã. E olha, a gente fica por aqui, mas não esqueça, hein? Hoje é um dia importante, tem eleição, exerça a sua cidadania. Eu daqui a pouquinho vou votar, Nayara. Nós vamos votar. O pessoal aqui também que está no Agro Pantanal. Gente, hoje é o dia da democracia. É feriado, dia da proclamação da República. E claro, se você se sentir bem, não deixe de votar, viu? Só o voto pode fazer a mudança, né? Que todos querem, todos necessitam. Muito obrigada, viu, gente? A gente volta a se encontrar no próximo domingo, você já sabe, 8 horas da manhã. Tchau, Lu. Tchau, Nayara. Tchau, Espero gente. por vocês. Tchau.